Olá amigos, vamos à nossa videoanálise dos índices Ibovespa e Dow Jones, bem como das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta quinta-feira, dia 28 de outubro. Ibovespa fechou o dia em queda 0,35% em 70.320 pontos, gerando aqui um padrão de reversão dos candles chamado aí Shooting Star ou mesmo de estrela cadente. O interessante em termos de curiosidade é que esse padrão aí de reversão foi formado basicamente em cima da resistência de um topo ali anterior, de um ponto de retorno de baixa anterior, 71.285 pontos. O que a gente pode ver aqui é uma pequena formação gráfica, pegando aqui um primeiro ombro, uma cabeça. Esse aqui seria a formação de um segundo ombro. Então teríamos aí um início de ombro, cabeça, ombro, que é um padrão, uma figura gráfica que representa uma possível reversão da tendência do Ibovespa de alta para baixa. Mas ainda é cedo, vamos aguardar aí essas confirmações. A principal confirmação seria a perda desse suporte aqui, fechamento abaixo de 69.313 pontos já não seria muito bem visto, e pior ainda abaixo dos 68.847 pontos. Então vamos ver se o Ibov consegue se sustentar nessa sexta-feira acima dos 70 mil pontos, fechar a semana acima dos 70 mil pontos e melhor ainda, reverter esse sinal aqui de reversão, que ainda não tem a confirmação dele. Então seria bom abrir já acima do corpo, abrir pelo menos subindo, para fechar o pregão acima de 71.262 pontos e deixar essa história de ombro, cabeça, ombro de lado, com o objetivo na faixa de 72 mil pontos. Olhando para o Dow Jones, Dow Jones teve um pregão aí também de indefinição, mas terminou fechando com a queda de 0,11%. Dow Jones, a gente pensando aqui em termos de olhando um gráfico semanal, um prazo um pouco maior, Dow Jones continua em cima da resistência forte, 11.201 pontos, e sem força até agora para romper essa resistência. Uma queda do Dow Jones um pouco mais forte pode trazer Dow Jones para a faixa de 10.800 a 10.700 pontos. Então seria essa faixa de pontos aqui em torno de 10.800, 865 até os 10.720, uma faixa interessante de suporte que seria para o Dow Jones. O fechamento abaixo dessa média seria um dos primeiros indícios de queda mais acentuada para o Dow Jones. Olhando para o Ibov, agora olhando aqui a LAD do Ibovespa, Ibovespa teve uma queda coerente com a LAD, e o clímax do Ibovespa segue aí também caindo, dando uma aliviada no clímax. Vamos ver se com a nova queda do Ibovespa para baixo de 70 mil pontos, se isso acontecer, teríamos um clímax mais próximo de 50% a 70%, que volta a ser uma região interessante para compras de curtíssimo prazo. Ou seja, ver o Ibov aqui próximo dessa faixa de suporte, não só aqui desse padrão gráfico, dessa figura gráfica que eu já comentei, 69.313 a 68.753, volta a ficar numa faixa de suporte, melhor ainda se for aqui, 68.753 a 68 mil pontos. Então, independente para onde o Ibovespa vai, é bom ter uma estratégia traçada. Nessa faixa seria compras rápidas, e aqui acima já uma compra melhor se fechar acima de 71.262 pontos. Fluxo capital estrangeiro, leve entrada ali de 52 milhões no dia 26/10, trazendo o saldo positivo aí do mês para 1,2 bilhão de reais. Então tivemos uma alta forte do Ibovespa, os estrangeiros não chegaram a acompanhar tanto, mas ainda é algo, num contexto geral, ainda é algo positivo para o Ibovespa, aqui o que está acontecendo com o fluxo capital estrangeiro. E o lado negativo seria a LAD, porque em termos da LAD, a LAD ainda não chegou a se aproximar desse topo aqui anterior, ficou bem longe desse topo anterior e voltou a cair. Então não estaria apoiando ainda a LAD, pelo menos no curto prazo, a superação aí dessa faixa dos 72 mil pontos. Vamos então dar uma olhada agora na Petrobras. PTR4 teve um pregão aí de indefinição, alta de 0,27%, mas segue ali na zona de resistência muito forte. Papel que nessa faixa, entre essas médias aqui, fica uma faixa muito realmente negativa para a ação. Eu aguardaria esse papel fechar acima dos R$ 27 para pensar em uma compra um pouco melhor nesse papel. Enquanto isso não acontecer, eu diria até que
está na faixa de resistência importante, que pode, dentro de uma tendência de baixa ainda, porque não fechou acima dos 26,64 nem dos 27, então dentro dessa tendência ela pode perder força, que entrar pressão vendedora nesse ponto, jogá-la aqui para a faixa dos 25,67, pior ainda se fechar abaixo dos 25,24, pois vai continuar apontando para a tendência de baixa e para a busca dos R$ 23,90 a R$ 23,00. Olhando agora para a Vale 5, na Vale 5 a gente teve um grande engolfo de baixa, fechamento muito forte, encobrindo vários candles ali anteriores, os corpos anteriores, apontando aí com a probabilidade maior de queda para essa ação. Portanto, após esse padrão de baixa dos candles, esse forte padrão de baixa dos candles com volume de negociações aí na média, a maior probabilidade, até fechamento abaixo da média móvel exponencial, a maior probabilidade da ação seria perder esses 47,81 e buscar ali vamos dizer assim, uma faixa de suporte começando ali pelos 38,2% do Fibonacci, que está aqui na faixa dos R$ 46,45, já tinha comentado 46,40, então essa faixa de suporte para a ação. Antes está um suporte aqui intermediário, proporcionado por essa mínima aqui em 47,30. Na verdade, de 47,63 a 47,30, suporte intermediário. Fechamento dessa sexta-feira abaixo desse valor, probabilidade vai seguir de buscar R$ 46,40. Então é isso, amigos. Desejo a todos vocês uma ótima sexta-feira, de excelente pregão. E também agradeço o acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.